A graça que nos foi alcançada e hoje nos deu o direito, o acesso às regiões celestiais. A graça no grego, no original do grego diz, charis, que quer dizer favor divino não merecido. Irmão, eu quero voltar com você no tempo. Eu quero voltar aonde tudo começou. Livro do Gênesis. No capítulo 1, quando Deus começa a formar o homem. E Deus começa a criar o homem nele e depois formar o homem do pó da terra. Deus deu completa autoridade para o homem governar. Para o homem dominar essa terra. Porém, algo aconteceu, o homem desobedeceu a Deus e perdeu o direito de governar as chaves do reino, como nós já aprendemos aqui com o nosso apóstolo. Então o pecado entra através de Adão. E olha como o pecado, irmão, olha como o pecado é extremamente perigoso e violento. Quando o pecado entra, automaticamente, Caim mata Abel. E tem gente brincando com o pecado. E tem gente dizendo, pastor, pecadinho não faz mal. Pastor. Não vou além, né? Não vou fundo. Os irmãos estão me olhando com essa cara e dizendo, pastor, domingo de ceia. Irmão, o seu pecado é tão miserável, o meu e o seu pecado, eu entro junto também. Pastor não é excluído, não é separado. Nós carregamos dentro de nós, carregávamos um DNA do pecado. E a primeira coisa que acontece depois que Adão peca é uma atrocidade, Acontece a morte de um homem chamado Abel, que era puro perante Deus. E a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama por justiça, estava clamando por justiça diante de Deus. Então o pecado, ele é muito perigoso e violento, porque o pecado não tem restrições. E Paulo vai nos ensinar que nós não estávamos com um pecado apenas, nós estávamos afundados. Nós estávamos cheios, nós estávamos totalmente carregados, que a única solução que tinha é morrer. Nós estávamos afundados, e a Bíblia vai dizer que nós estávamos num charco de lodo. Nós estávamos nas trevas, irmão, nas trevas, na Bíblia não existia luz, era o breu. E as trevas é a ausência de luz. E nós estávamos afundados no pecado. O homem pecou e veio a desgraça. Tanto é que você vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, Noé aparece no cenário. E olha só, Noé, Gênesis capítulo 6, Ed, fica comigo. Hoje é um culto de ceia / ensino. Irmão, o crente tem que gostar de ler a Bíblia, irmão. Se você não gosta de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada, irmão. Se você gosta de ver horóscopo, essas coisas aí, tem uma coisa errada. Vocês estão bem, irmão? Aleluia. Então disse, Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O único jeito de transformar aquela terra era morrendo todo mundo. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem solução para o pecado, apenas a morte. Você precisa morrer. Nós vamos entrar a fundo. E diz assim: e faze para ti uma arca de madeira, de gofer, e farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume. Irmão, quando eu vejo esse texto, eu vejo a graça de Deus sobre o homem. E já começa a graça no princípio. Deus já tinha um plano para acabar com aquilo que matava o homem, que era o pecado. E para você entender da graça, você precisa entender a gravidade que é o pecado.
Você precisa entender a gravidade que é o erro, o delito. A Bíblia vai dizer que o pecado, ela cheira mal às narinas do Senhor. O pecado do homem deixa Deus afastado dele. O pecado te faz uma separação com Deus. Aí você pergunta a Deus, por que eu não ouço mais a sua voz? Faz um scan hoje aqui. Será que não tem um pecado aí? Que não foi confessado? Que não foi declarado? Porque a realidade é, nós queremos, mas o fazer nós não queremos. Vinde a mim o teu reino, mas a sua vontade é só para outros, né? É só para os pastores, é só para os irmãos que estão na obra. Não, irmão. Ei, ser pleno em Cristo é 100% se entregar a Ele. 99% já te separa de Deus. E Deus nesta manhã quer falar com você. Pela graça sois salvos. Então o pecado estava dominando o mundo. O pecado contaminou o homem. O pecado fez com que o homem cometesse imoralidade. Nos tempos de Noé, os filhos se casavam com os pais. Havia uma libertinagem terrível. Uma miséria, uma mistura de podridão com ruínas. E aquele povo estava cego até que apareceu um homem chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé. Capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ali, graça é um favor que Deus viu. Deus viu em Noé que Noé, ele tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Que Noé tinha um desejo, tanto é que a Bíblia vai dizer que Noé era justo perante Deus. Ele buscava justiça. Porém, o pecado estava no mundo. Então Deus fala para Noé, Noé, você quer ser salvo? Quer salvar toda essa geração? E a Bíblia vai dizer que a arca demorou cerca de 100 anos para ser construída. Você imagina o martelo de Noé batendo? Era uma pregação para quem estava ouvindo. Ouvindo? Quando Noé batia na madeira, aleluia, isso é profético. Quando Noé batia na madeira, aleluia, soava a pregação para aquele povo pré-diluviano, dizendo arrependa-se, 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 arrependa-se e ainda há salvação. Você acha que Deus construiu aquela arca apenas para os animais? A intenção de Deus era salvar todo mundo. Já parou para pensar? Deus não queria que ninguém tivesse perdido, ninguém ficasse fora da arca, mas 100 anos não é batendo. E aí a gente fica aqui, pastor, 5 anos, o apóstolo pregando, batendo, né? Batendo na madeira. Batendo na madeira e o povo assim, que isso? Santidade, justiça. Irmão, se liga hoje, irmão, se conecta à igreja. Nós estamos ensinando, nós estamos pregando para que você viva o melhor de Deus. Não é para a sua ruína, pelo contrário. A exortação é para te levantar, te restaurar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, é porque nós queremos que você viva no shalom de Deus. Na plenitude de Deus. Não na misericórdia de Deus. Tem gente que só vem pela misericórdia. Só anda na misericórdia de Deus. E Deus quer que você desfrute mais do que a misericórdia dele. Deus quer que você desfrute a plenitude, o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, o seu amor, a sua paz, a sua felicidade. Porque tem crente, pessoas que só vêm quando estão na miséria, quando estão quebrados, quando já a depressão bate na porta, se não é que já não entrou. E Deus sempre vai te alcançar, porque existe um Noé batendo, construindo a arca.
É sutil. É devagar. Mas Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando para uma coisa grande, irmão. Sabe, Deus não quer olhar lá do céu e ver você destruído. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele veja lá que Ele realmente é um filho. Realmente aquilo é um homem e uma mulher de Deus. Realmente Ele ouve a minha voz. Realmente Ele faz a minha vontade. Assim como Ele olhou para Jó e disse: homem reto, justo, temente e se desvia do mal. Irmão, estou tentando procurar. Mas faz tempo que eu não vejo pessoas assim. Por quê? Porque falta um pouco mais de dedicação. Pessoas realmente que façam por amor e não por pressão. Que façam por zelo, sabe? Pessoas que são gratas a Deus. Nós, a cada dia, temos que morrer. A cada dia, irmão, tem que morrer. O meu gênio é difícil. Pensa, o pastor Tiago tem que todo dia se crucificar, ir lá na cruz. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu vou chegar um dia à perfeição com Cristo. Porém, ainda não estou perfeito. Mas eu estou andando na presença dEle. E a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então o pecado devastou tudo, a moralidade. E Deus encontra então Noé. Depois Deus viu um homem chamado Abraão. E a Bíblia toda vai contar a graça de Deus, só que somente parcialmente. O pecado ainda estava lá enraizado. Noé achou graça, mas depois que desceu da arca, se embebedou e amaldiçoou seu filho. Abraão vendeu a sua esposa. Deus não vai ocultar os pecados. Ele vai revelar para você ser curado. Para você ser transformado. O problema é que a hipergraça, ela tampou essa parte da Bíblia. Ela disse: está tudo bem, Jesus já morreu. É porque não foi o filho dela, porque não foi o marido dela, porque não foi ela que morreu. Aí querem trazer uma mensagem leviana, dizendo: o amor de Deus vai te alcançar e tudo é vitória e tudo é glória. Irmão, a graça é o acesso que você tem em Jesus. A graça, ela te alcança onde você está. Mas ela não deixa você ficar onde você está. A graça, ela vai e te encontra. Quantos foram alcançados pela graça no mundo? Levante a mão para o inimigo ver. Olha aí, ó, quantos foram alcançados pela graça de Deus. Aplauda Jesus. A graça, ela vai te encontrar onde você está, porém ela não vai te deixar permanecer. Porque a graça, ela vai te transformar. O pecado, então, estava dominando a humanidade. Eu estou no Velho Testamento. E lá existia uma graça parcial, porém o pecado não foi tirado. Moisés era um homem que falava frente a frente com Deus. Porém, houve um momento em que ele bateu na rocha. Que ele não acreditou, não teve fé. E Deus pegou aquele ato dele e disse: Moisés, não consigo mais. Você vai ter que morrer. Você não vai mais herdar a terra. Agora Josué vai herdar. Homens de Deus. Porém o pecado estava ali. Porque não se brinca com o pecado, irmão. Mesmo que hoje você esteja fortão, cheio, não brinque com o pecado. Se você sabe que ir na praia durante o dia vai te tirar fora da presença, não brinque com o pecado. Se você sabe que entrar nesse site te leva às coisas ruins, não brinca com o pecado. Se você sabe que esse golinho te leva a golinhos, a litros, não brinca com o pecado. Se você sabe que esse namoro não te leva na presença de Deus, não brinca com o pecado. O pecado é muito sério, irmão. O pecado, ele já tentou destruir a humanidade, porém Deus achou graça. Deus com a sua graça infinita. Irmão, graça, irmão, não tem explicação. Eu estou tentando até agora achar uma palavra para explicar o que é graça. É um favor imerecido, mas vai muito mais do que um favor, irmão. Quem aqui morreria por você e por mim? Você já imaginou? Será que eu sou tão bom a ponto de morrer pelo meu irmão? Será que eu sou tão santo que eu sou a ponto de trocar a minha vida com a dele? Porém, Deus, que é rico em misericórdia, como diz Paulo, enviou um homem
enviou o seu Filho na forma de homem. E a Bíblia vai dizer que ele não tem pecado nenhum. E a Bíblia vai dizer que ele é santo. Ah, pastor, Jesus era super-homem. Ele era um super-Deus, porém ele era homem. E a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, irmão. Agora você pensa, Jesus humanamente viveu 33 anos e meio aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Na fome ele foi tentado, né? Quem lembra do deserto? Na saúde ele foi tentado. Quando ele fazia o bem ele foi tentado. Quando ele amava ele foi tentado. Quando ele perdoava ele foi tentado. Quando ele curava ele foi tentado. Até na cruz do Calvário ele foi tentado.